sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um programa Prazer em Conhecê-lo, e este de número 479. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez à sua imagem e semelhança. E é por isso que a gente diz nesse programa que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A nossa intenção aqui é fazer um programa de entrevistas humano, forte, emocionante, com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares. Agora, sem dúvida, perguntas honestas, sem armadilhas. E aqui, o convidado é livre para responder da forma que quiser. E até não responder, ele pode. E nós, da mesa, estamos proibidos de fazer qualquer tipo de comentário. Porque o que interessa é o que o convidado fala, não é verdade? Não é quem pergunta. Agora, no final do programa, você é quem vai julgar esse convidado e decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família. O canal da sua família. Está começando a assistir o programa Prazer em Conhecê-lo de hoje. Boa noite, Dalina. Boa noite, Brancato. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz. Hoje nós vamos dar risada aqui, né? Já demos um bocado de risada aqui, né? Maravilha o convidado de hoje, muito, né? muito legal. Então. Boa noite, Luizinho. O Luizinho voltou. Eu voltei, vivo. Ele voltou. Vivo. Tudo deu bem? Para sair, viu? Deu para sair vivo dessa aí. Disse que foi receber um prêmio, né? Eu participei de uma reunião de pessoal de televisão e eu ganhei um diploma e um troféu. E o troféu eu tive que buscar um caminhão porque é desse tamanho. Parabéns, você merece. 60 anos de televisão. 60 anos, eu não sei, 60 anos de televisão 60, você já tem? 60, tem. 60, puxa. Agora em setembro nós fizemos. Eu com 6 meses de televisão já estou enjoado. Boa noite, meu filho Brancato Neto. Boa noite, meu pai. Tudo bem? Tudo bem, filho? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero avisar novamente ao telespectador que às vezes perde o nosso programa e depois manda e-mail pedindo cópias. A gente não tem condições de fornecer cópia dos programas. Mas no site da Rede Vida, que é um portal com muitos serviços, muitas informações, que é www.redevida.com.br, você pode assistir ao programa de hoje. Por exemplo, amanhã cedo, segunda-feira, você já pode assistir ao programa de hoje. Bacana, né? O nosso programa e aos outros programas da casa também. Aliás, você deve sempre buscar esse site, porque tem muita coisa interessante lá e é muito curioso. Boa noite, minha filha Paulette Brancato. Boa noite, pai. Tudo bem, filha? Tudo certinho. E as nossas viagens? Estão ótimas. Estamos aí com o Réveillon também, com bastante gente, já quase lotado. Então, quem que tiver interesse, quiser passar o Réveillon com a gente em Madrid, ligue para 3702-3702. Muito bem. Eu não quero perder muito tempo, porque hoje o nosso convidado tem tanto para falar, eu sei que tem tanto para falar, que o programa vai ser curto. Deixa eu contar uma história para o telespectador. Nós fizemos outro dia uma reprise do programa do Zé Vasconcelos, que todo mundo sabe, faleceu. E eu disse aqui no programa que os humoristas geralmente são tristes, são chatos. É verdade. Por exemplo, o Jô Soares, pessoalmente, não tem graça nenhuma. O Chico Anísio, então, nem falar. Ninguém consegue rir com ele, nem ele. Porque o humorista é profissional da arte de fazer os outros rirem. Ele não precisa ser gozado o tempo todo. Agora, existem alguns que são. Né? Alguns que o tempo todo estão fazendo a gente rir. E o Zé Vasconcelos era um deles. Né? Como eu contei aqui, uma vez nós ficamos uma noite inteirinha
rindo com ele no Rio de Janeiro, que a gente estava jantando, ficamos até 4 horas da manhã rindo sem parar. Só ele falou. Estávamos mais de 20 atores e atrizes da TV Excelsior, e ele contou piada durante 5 horas sem parar. E tem um outro que está aqui conosco, que é igualzinho, igualzinho, igualzinho. Eu diria até um pouco mais. Ele é humorista por natureza. Ele nasceu para fazer os outros rirem. Ele não sabe fazer outra coisa melhor, pelo menos das coisas que eu conheço que ele faz. Não tem filhos. Mas então, ele é muito gozado. A gente dá risada. E ele tem uma fama um pouquinho, porque todo mundo fala, mas as piadas dele não são para uma televisão como a Rede Vida, porque ele tem umas piadas um pouco salgadas, um pouco apimentadas. E eu diria que elas não são um pouco, elas são muito apimentadas. Mas ele é um homem inteligente, ele é um homem culto, ele é um criador e ele tem a sensibilidade do artista na ponta do dedo. O que é um bom artista, telespectador sabe? É aquele que consegue dar para um determinado tipo de público aquilo que aquele determinado público gosta. O artista é o homem que se adapta ao público, não é? E ele é um homem que sabe que está, por exemplo, numa rede de televisão séria, católica. E, por conseguinte, ele tem um acordo comigo. Quando ele vem nesse programa, o humorismo dele é para criancinhas de 12 ou 13 anos, que é também o nosso público. Eu vou trazer pela 3ª vez nesse programa, com muito prazer, com muito sucesso, porque recebemos muitos pedidos, o meu amigo Ari Toledo. Como vai, Ari? Como vai, Brancato? Tudo bem? É uma grande honra, um grande prazer voltar ao programa. Eu quero avisar os telespectadores que eu voltei porque fiquei sabendo, a produção do programa, prazer em conhecê-lo, recebeu cerca de 500 mil cartas pedindo para que eu voltasse. E eu acho que uma pessoa que escreve 500 mil cartas merece voltar. Foi a Marli? Cansa muito escrever. Ari, quanto tempo que ele não vem no programa, Neto? Ele veio em 2007. O Ari veio a primeira vez em 2003 e depois pela segunda vez em 2007. 2007. Em junho de 2007. Então, já está com 4 anos que você não vem. Deve ter algumas piadinhas novas, né? Ah, sim. Ari, quantas piadas você conhece? Tem escrito isso? Não. Tenho arquivado no computador 60 mil. Você tem arquivado 60 mil. Esse é um acervo que eu tenho desde os 8 anos de idade. Mas eu faço isso não para entrar para o livro do Guinness, que por sinal vou entrar. Eu faço isso que eu gosto. Eu desde criança gostava de ouvir e de contar. Então eu ia anotando. Comecei a anotar no caderninho escolar e agora está no computador, né? E você já pediu o reconhecimento do recorde? O meu advogado me informou que deve entrar na próxima edição, porque é bienal o livro, né? Sei. E você, vamos falar um pouquinho de você. Seu pai era ferroviário. Você nasceu em Martinópolis. Onde é que é Martinópolis? Martinópolis é uma cidade que fica a 20 quilômetros de Presidente Prudente. Mas eu nasci mesmo foi em Laranja Doce, que é um distrito de Martinópolis. Era um posto ferroviário, que meu pai era ferroviário e trabalhava nesse posto. Pertence à comarca de Martinópolis. Então, é Laranja Doce, uma cidade muito pequenininha. Eu saí de lá com 2 anos, né? Tinha parece que 500 pessoas morando lá. Depois eu voltei lá, tinha 500 e uns quebrados. Depois eu voltei lá, depois de 50 anos, só tinha os quebrados. Escuta, Ari, quem nasce em Laranja Doce, o que Laranja Docense. Laranja Docense, tá bom. Você morou também
em Ourinhos, né? Isso, eu me criei em Ourinhos. Criou em Ourinhos. O Neto diz que quem nasce em Ourinhos é joinha. Joinha. Mudou para São Paulo com 22 anos, esteve no Teatro de Arena, e aí eu conheci você, nós fizemos junto Criação do Mundo. Criação do Mundo, segundo Ari Toledo. Tivemos na Record, conheceu. Ari, eu quero saber uma coisa. Fala alguma coisa do seu pai, da sua mãe. Eles têm a ver alguma coisa com o jeitão de você ser? Não, não tem. Isso aí, na minha família nós somos em 5 irmãos, 6 irmãos. 4 mulheres e 2 homens. Nenhum deles, né, seguiu a carreira artística. E na minha família, não tem ninguém, nenhum parente que tivesse assim, tendências, vocação para o humor, ou para a vida artística. Então, eu acho que isso aí não é hereditário, né? Pelo menos no meu caso, né? Mas o meu pai era ferroviário, eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade. E minha mãe era doméstica, era costureira, né? E minha mãe criou os 5 filhos pedalando a Singer dela, que não me sai da memória, naquela época não tinha máquina motorizada, né? Ali no pé ali, né? A velha Singer da minha mãe costurando, fazendo calça, camisas de carregação, porque ela não era uma profissional, ela era amadora, mas costurava muito bem. E então a minha vida foi extremamente pobre. Para você ter uma ideia, Brancato, eu fui calçar sapato com 10 anos de idade. Sabe? E por quê? Porque a gente era muito pobre. Imagine a minha mãe com 5 filhos, 6 filhos para criar, e o mais velho tinha 14 anos. E com aquela aposentadoria, né, maravilhosa, né, que o governo nos dá, né? A pensão, a pensionista, minha mãe era pensionista, né? Mas não dava para nada, né? Que estudo você tem? Eu fiz até o que se chama científico. Você chegou ao científico? Lembra do científico? Lembro, eu fiz o clássico. O clássico. É porque eu fui absorvido muito cedo pelo humor, então eu comecei a ter notas péssimas, tá? E a própria, o meu professor, a minha professora também dizia, ó, teu negócio você vai ser um grande artista, porque eu fazia graça na sala de aula. Uma vez minha professora me bateu com a régua porque eu falei que ela era gorda e feia. E ela era gorda e feia. Sim. Ela era gorda e feia. E ela me bateu, porque ela me deu um 0. Aí eu falei, a senhora me bateu porque você me deu um 0 porque a senhora é gorda e feia. Ela pagou a régua, naquela época era permitido, era a famosa palmatória. E eu apanhei, minha mão ficou vermelha. Ela acho que ficou arrependida, né? De me bater, aí ele falou assim, e sim, que tentou me agradar. Ele falou, ó, pegou na minha cabeça e fez assim, né? Um carinho, um afago, né? E se falar outra vez que eu sou gordo e feio, apanha outra vez, tá? Eu falei, e não pensa a senhora que me batendo, a senhora vai ficar magra e bonita. Aí ela riu muito. Então essas coisas eu fazia na minha infância, né? Então, por isso mesmo eu fui totalmente convocado pelo riso, pelo humor, entende? De modo que, para responder a você com toda sinceridade, que eu vou falar, eu não minto, eu falo a verdade. Eu só fui calçar, com 10 anos, calçar o meu primeiro par de sapato, e a minha vida foi extremamente pobre. Extremamente pobre. Engraxava sapato, o meu professor de violão dava aula de graça, porque eu falei, seu Jamil, eu não posso pagar, minha mãe é pobre, não posso pagar. Ele dava aula de graça, dava aula de piano de graça também. Então, foi por essa vocação, por causa da minha vocação, que eu deixei de terminar meus estudos, e que eu queria ser um brilhante advogado, né? E você vê que a advocacia me persegue. Hoje eu tenho 2 advogados cuidando dos meus interesses. Escuta, Ari, quantos anos você tem? Eu sou proprietário de 74 anos de vida bem vivida.
74, já modelo 75, né? Porque certo. já no fim do ano, no outro Nasceu, ano, você já nasceu começa em 35? com... É? Nasceu em 37. Não, em 37. 74, modelo 75. Claro. Adaptado, né? É. Eu vou fazer um intervalinho comercial. Tá na hora já? E aí a gente volta para começamos as perguntas. Vamos lá, Maradona. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa, prazer em conhecê-lo hoje com um dos melhores humoristas que essa terra já criou, que é o Ari Toledo. Ari, podemos começar umas perguntinhas para você se divertir um pouco? Sim. Vamos claro, lá, Idalina. Ari Toledo, bem-vindo ao nosso programa. Gosto muito de vê-lo, viu? Obrigado, é recíproco. Obrigada. Ari, qual a coisa que você comprou que lhe deu, assim, muita dor de cabeça? A coisa que eu comprei que me deu muita dor de cabeça foi o meu primeiro carro. Ah, é? É, porque a gente, quando faz sucesso, o meu sucesso apareceu assim, de súbito. Né? Eu não esperava, meu sucesso, o Brancato lembra disso. Meu sucesso assim foi pro dia para a noite, eu fiquei conhecido, entende? Através de uma música, Comendo do Comedor de Gillette, Gillette, do Vinícius e do Lira. E o Brancato não sabia que era. Não é só você não, Brancato. Muita gente pensa que a música é minha. O próprio Carlos Lira, ele diz no show dele, falou, ó, ele canta a música, falou, ó, essa música que eu estou cantando, essa música é minha e do Vinícius. Mas quem fez sucesso foi o Ari Toledo. Ele fez tanto sucesso que ele pensa que a música é dele. Eu acho que até ele pensa que a música é dele. Né? Canta um pedacinho. Eu um dia cansado que tava da fome que eu tinha, eu não tinha nada, que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Eu peguei, juntei um restinho de coisa que eu tinha, 2 calças velhas, uma violinha e num pau de arara toquei para cá. E de noite ficava na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, dançando chachado para as moças olhar. Virgem Santa, que a fome era tanto que nem voz eu tinha. Meu Deus, canta moça, que fome que eu tinha, mais fome que eu tinha no meu Ceará. Que lindo. Ele é Vinícius mesmo, né? Exatamente. É Vinícius. É né? Vinícius mesmo. É muito boa. Vamos lá, Luizinho. Mas deixa eu terminar a pergunta da Idalina. Foi o primeiro carro. Então, o primeiro sucesso, às vezes de comprar uma casa, a gente compra casa. Isso acontece muito, né? Com os artistas, jogador de futebol também, né? Então, eu tinha um carro, o Desmobil do ano, de 65, mas eu vivia num kitnet pequenininho e tudo, né? Mas tinha o carro do ano, né? Sabe? Então, mas esse carro me deu duas alegrias, quando eu comprei e quando eu vendi. Ari, prazer em vê-lo novamente, de todo o coração. O que mais lhe marcou no começo da sua carreira? Bom, o que mais me marcou mesmo foi o dia que eu cantei a música do Comedor de Gillette no programa da Elis Regina, chamado Fino da Bossa. Era um programa, você deve lembrar, um programa musical comandado pela Elise e pelo Jair Rodrigues. Exato. E marcou muito porque através dessa música as portas do cenário artístico brasileiro se abriram para o Ari Toledo. Então esse fato foi marcante. E eu fiquei muito emocionado porque eu cantei 3 vezes. A Elisa Regina ainda foi a que pediu pela 2ª vez. Ela me deu um beijo e soprou no meu ouvido. Eu falei assim, canta outra vez, canta outra vez. O público ficou pedindo, né? Bis, mais uma, mais outra vez. Eu cantei 3 vezes. E nunca, em toda a minha carreira artística, nunca eu consegui cantar 2 vezes, 3 vezes uma música. Foi só com o Comedor de Gillette, em 1965, no saudoso Teatro Record, né? Que hoje não existe mais, virou a igreja. Ari. Obrigado. Ari, você seria capaz de brigar fisicamente com alguém? Em que circunstâncias?
Não, eu nunca briguei, assim. Nunca? Fisicamente, eu nunca briguei. Briguei, assim, né? Verbalmente, né? Mas eu não sei, sei lá, se um dia acontecer, capaz de, né? Eu brigar, posso até apanhar, né? Porque já, por causa da minha idade, do meu peso, certamente eu vou apanhar, né? Mas eu posso brigar, sim, eu não sei, né? É muito prematuro te afirmar isso agora, né? Mas eu só briguei mas eu não briguei. Eu bati no menino que xingou minha mãe. E a minha mãe não era aquilo que ele falou no xingamento, sabe? E aí eu era maior que ele, bem maior. Aí na saída da escola eu peguei, soquei a cara dele, saiu sangue do nariz dele. E eu estava batendo. Aí um senhor pegou, me segurou, né? Não deixou. Aí falou, me chacoalhou, falou, você não tem vergonha de bater num menino menor que você? Sabe o que eu falei para ele? E o que o senhor queria? Que eu esperasse ele crescer? O senhor até riu. Mas essa foi a primeira vez que eu briguei fisicamente. Mas nem foi briga, porque era Davi contra Golias. Eu tinha 1,5 metro, o menino tinha 1 metro, entende? Eu era bem mais forte que ele, né? Foi uma covardia. Mas a maior covardia foi ele xingar minha mãe daquilo que eu não preciso dizer aqui, né? Obrigado. Ari, cite 3 pessoas que você considera inteligentes. Inteligente? Bom, tirando o Ari Toledo, 3 pessoas que consideram inteligente. Olha, os outros 2 eu não conheço. Não, 3 pessoas, você diz assim, brasileiros? O que você quiser. Eu considero, são muitos, mas é difícil citar só 3, né? Eu considero, por exemplo, o Chico Anísio, meu colega, considero o Jô, também muito inteligente, e considero o Sartre, considero o Lincoln, considero Luther King, sabe? E é o mais inteligente de todos, o mais adorado, mais Jesus Cristo, que é meu ídolo, né? Ari, quero mostrar para o telespectador o seu novo livro que está saindo agora. Está aqui os textinhos do Ari Toledo. Né? Você pode comprar, tem uma coisa sensacional aqui. Já mostrou? Não. Martim, acá está. Deixa eu ver aqui. Aí. Quero ler alguma coisa do livro. É um livro de ditos, frases mesmo, né? Pensamentos. Frases, pensamentos. Tem algumas muito boas aqui. Perguntinha, por que os cachorros são vacinados contra a raiva se são os homens que fazem a guerra? Tem que vacinar os homens mesmo, né? Muito bom. Tem algumas que eu não posso ler aqui, claro, todas na maior parte, mas tem coisa muito boa. Você falou da guerra, eu me lembrei de uma aí, que talvez você não selecionou. Não cheguei a ver. Que é assim, guerra, a única maneira de escrever estupidez com 6 letras. É verdade. Escuta, Ari, conta pra mim, esse livro já está vendendo, né? Esse livro já está há 9 meses já no mercado e já chegou quase 100 mil exemplares. E também está sendo lançado nos países de língua portuguesa. Esse livro eu levei mais ou menos 20 anos para fazer. Eu tenho que fazer, né? Porque já que eu não fiz o filho, eu vou fazer o livro, né? Ou então plantar a árvore, né? Mas esse não é o primeiro, esse aí é o 20º, né? E esse aí era um livro de frases, que eu fazia livro de piadas, né? E livro de frases, de pensamento, esse aí é o primeiro. Então ele estava entalado aqui, né? Então eu precisava botar, uma coisa que eu não posso fazer é morrer sem lançar o meu livro de citações, né? E agora eu já posso morrer tranquilo, porque o livro já fez sucesso. Para falar, esse é o tema da minha pergunta mesmo. A minha pergunta, a morte assusta você? Não. Positivamente não. Como é que você vê a morte? Eu não tenho medo de morrer, Brancato, eu tenho pena. Pena de morrer. Eu tenho pena de morrer. Agora, medo eu não tenho, não, sabe? A morte, no meu livro aí eu falo, né? Só existe uma coisa mais inevitável que a morte: a vida.
Então, eu não posso ter medo, né? Aliás, no livro tem uma citação que é assim, morte, quando eu morrer, não quero sentir dor. Quero morrer que nem meu avô, dormindo e não gritando como os passageiros do ônibus que ele estava dirigindo. Tá certo. Você se imagina encontrando com o Cristo depois da morte? Ah, eu imagino. Deve ser eu sou fã dele, né? Deve ser um encontro muito bom, né? Aliás, eu tenho uma citação sobre o Cristo que eu boto aí no livro, né? Jesus era um homem bom, pena que o pegaram para Cristo. Pegaram ele para Cristo. Tem uma história que eu gostaria de contar essa anedota. Foi quando o Senna morreu que eu fiz a piada, sabe? E o Senna chegou lá no céu e São Pedro falou, olha, Ayrton, aqui no céu não pode correr, viu? Você corria muito lá na terra, mas aqui tem regras. Aqui tem que obedecer as regras aqui do céu. Aqui não pode passar de 80. É o máximo, 80. Tá bom. Aí, no dia seguinte, ele vê um carro incrementado, um Ferrari, tudo, a 140. E foi no São Pedro e falou, São Pedro, o senhor não falou que não pode correr aqui? Ele falou assim, o senhor não falou que pode correr? O senhor não falou na minha cara, Ayrton Senna, não pode correr aqui, não pode passar de 80? Eu falei. E passou um cara aqui a 140. Como é que pode? A lei não é para todos? Ele falou, não, peraí. O carro, quem estava no carro era loiro? Ele falou, era. Cabelos longos? Era. Olhos azuis? Era. Barbas longas? Sim. A placa era Jerusalém 33? Ele falou, era. Então não se meta que esse é o filho do dono. Vai dar. O Ari, o que você não come de jeito nenhum? Eu gostaria de poder dizer, mas eu vou guardar aqui. Estou falando comida. Em off, depois eu digo. Não, eu não como de jeito nenhum. Uma comida que eu não gosto, passo mal se eu comer, é miolo, principalmente, adorei. Não gosto de miolo, comi uma vez, passei muito mal. O resto eu como tudo. Eu sou muito simples para comer. Aliás, de vez em quando eu repito o meu prato, que é o Saudade da Miséria. É arroz, feijão, um ovo frito em cima e uma fatia de mortadela. Mortadela em São Paulo, que no interior é mortandela. Mortandela. Aqui, mortandela e um ovo por cima. E esse aí, de vez em quando, eu repito. Aliás, eu e o Plínio Marcos, o dramaturgo, né? Que Deus o tenha, grande amigo meu, nós estávamos no restaurante, pode falar o restaurante? No restaurante Gigeto, em São Paulo. Os artistas frequentavam muito, sabe? Não, ainda tem. Mas não é mais o verdadeiro. Não é mais o verdadeiro. Então nós estávamos eu falei, Plínio, vamos comer aquele prato? Ele falou, vamos. Aí tinha um casal, lindo prato, sabe? Aquele mortadela com aquele ovo amarelinho, né? Aí o casal de granfino do lado falou assim, puxa, seu Plínio, que prato é esse que eu nunca vi aqui no Gigeto? Falou, aqui, madame, essa aqui é Saudade da Miséria. Porque quando a gente era pobre, a gente comia isso. Você sabe que o casal ficou tão de olho, tão gordo na nossa comida, que acabou pedindo também, e depois falou que é sensacional. Aí o Plínio falou, imagine se a senhora tivesse sido pobre que nem nós. Okay. Agora sou eu. Ari Toledo, se você nascesse mulher, quem você gostaria de ser? Se eu fosse mulher, eu gostaria de ser uma mulher bem linda, bem charmosa, bem gostosa. Só para transar com o Ari Toledo. Obrigado. Ari, você falou da pobreza, do dinheiro, do sucesso. Hoje, atualmente, você é consumista? Tem alguma coisa que você não resiste e acaba comprando? Não, por que eu sou gordo? Porque é comida, né?
Eu vou no supermercado com a Marli, ela fica me dando bronca, né? E o pior não é isso, que tem coisas depois que você acaba não comendo, né? Porque vence o prazo e tudo, né? Mas eu consumo muito no supermercado. Supermercado, roupa, sapatos, essas coisas, não dou muita bola para isso, não. Mas pro estômago eu dou muita bola. Agora eu estou maneirando um pouco, né? E até eu falei para a Idalina, né? A melhor maneira de você emagrecer é o regime que eu bolei. Você corta as massas, corta o doce, corta o arroz, corta o feijão, corta o pão e corta os pulsos. Obrigado. Ari, do que você tem muita saudade? Eu tenho saudade do Brasil. E digo por quê. Porque o que a gente vê hoje, o Brasil de hoje, dá saudade do Brasil. Né? A gente vê coisas, por exemplo, né? A Jaqueline sendo absolvida, né? Porque ela, na época que ela roubou, ela não era deputada, né? Então foi absolvida. O Pimenta Neves, né? Ficou 11 anos, entende? Agora vai cumprir 3, entende? Certo? O Lalau, né? O Arruda, né? Então essas coisas dá saudade do Brasil. E mesmo porque o Brasil é o país dos paradoxos. Eu, quando estava o Raul Sonado, famoso humorista português, eu estava lá, pouco antes dele morrer. Ele falou: Toledo, é verdade que no Brasil já um jornalista matou uma namorada, também jornalista, e pegou 18 anos, e depois e foi condenado a 18 anos. Depois disto, ele, em vez de ir para a cadeia, foi para casa. Eu falei: é verdade. Falei: e depois disso, vocês ainda fazem piadas da gente. Então, por coisas assim, entende, que eu tenho saudade do Brasil. Coisas assim que eu tenho saudade do Brasil, né? Um país onde o menor não comete crime. O menor mata 100 pessoas hoje. Ele tem 17 anos e 11 meses e 29 dias. No dia seguinte ele está solto e na ficha dele consta. Nada consta na ficha dele. Então eu te pergunto, que país é este? É claro que sempre foi assim, mas na minha época, no meu passado, era bem diferente. Agora está hiper, super diferente. E o pior de tudo é que diferente para pior, né? Então isso me dá muita saudade do Brasil. Muito bem. Assinamos embaixo. Escuta, eu vou fazer um intervalinho agora, e tem uma brincadeira que nós fazemos. Quando viemos na próxima sequência, nós vamos chamar uma telespectadora para fazer uma pergunta para você. Pode? Claro. Então vamos lá. Martim sobe, vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo hoje com o nosso querido Ari Toledo. Ari, vamos fazer a chamada da nossa telespectadora, que vai fazer uma perguntinha para você, tá ok? Ok. Alô, minha amiguinha, dona Sofia? Oi, Brancato, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Você é a Sofia Mendes? Isso, de Jundiaí. De Jundiaí, aqui pertinho de São Paulo. Você é casada, solteira? Eu sou solteira. Você é mocinha, pela voz é mocinha, né? É, eu tenho 24. 24. Tá começando a viver agora. Sofia, nós temos aqui o Ari Toledo, que você conhece bem. Gostaria de fazer uma pergunta para ele? Eu gostaria. Boa noite, Ari. Boa noite, Sofia. Ari, desde pequena eu compro os seus livros, sempre gostei das suas piadas. E
eu queria saber de você como que o humor entrou na sua vida. Desde pequeno você já era engraçado? Como que você descobriu isso? Olha, Sofia, eu não descobri o humor me descobriu. Segundo a minha mãe, quando eu nasci, meu pai olhou para minha mãe, a minha mãe e meu pai deram uma gargalhada e comentaram: olha o que nós fizemos. Desde criança, o humor sempre esteve intimamente ligado, a minha vida sempre esteve intimamente ligada ao humor. Que eu tenho a impressão que se eu não fosse humorista, a vida para mim seria, sei lá, insuportável, seria absurda, sabe? Então, se hoje eu sou um artista, não é por querer ser humorista, não é por querer ser conhecido e dar autógrafo e aparecer em revista, tudo. É por uma necessidade imperiosa que eu tenho de extravasar a mim mesmo. Você gosta de ver gente sorrindo, eu gosto. Levar o riso às pessoas, esse é o meu ofício. E isso eu venho fazendo já há 50 anos, tanto no Brasil como no exterior, que eu faço show no exterior também. Então, eu me sinto, assim, muito útil, eu me sinto uma utilidade pública. Agora, respondendo mais especificamente a sua pergunta, o humor me descobriu, sabe? O humor é um sacerdócio. E o humor me descobriu logo que eu nasci e não parei até hoje. Sofia? Oi? Tá contente? Eu tô, muito obrigada, Ari. Então, olha, então vai ficar mais contente porque nós vamos dar para você o livro do Ari. Ai, que legal. Ah, tá lá, tá vendo isso aí que tá aparecendo? Ai, Nós vamos mandar para você aí para Jundiaí, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Brancato, muito obrigada, Ari. Olha, você leia o livro que você não vai se arrepender, viu? A crítica gostou, mas é bom. Eu vou dar muita risada? Você entendeu, né? A crítica adorou, mas o livro é bom. Ah, então tá bom. Escuta, Ari, deixa eu falar uma coisa que nós não falamos ainda. Tem um versinho aqui no livro, um versinho muito bonito, que diz assim: para Marli, só vou deixar de te amar como nunca amei ninguém quando o Saci Pererê cruzar as pernas, meu bem. Quer dizer que você não vai deixar de amar a Marli nunca? Nunca, quando o Saci Pererê cruzar as pernas, né? Quantos anos que vocês estão juntos? Há 44 anos. Eu entrei uma vez num restaurante e não foi aqui no Brasil, né? Foi na Argentina, né? E a Marli ficou atrás, né? Eu entrei primeiro. Aí o recepcionista falou: essa senhora está com o senhor? Eu falei para ele: meu amigo, há 44 anos. Mas valeu a pena, eu faria tudo de novo. É o amor da sua vida? Apesar de ter um sentido meio hilário, o versinho, sim, ele é muito verdadeiro. É verdade. Tá aí, dona Marli, a senhora acabou de receber uma declaração de amor do seu marido. Muito bem, Dalila. Ari, dizem, né, que todo mundo tem uma mania. Se você tem, você pode nos contar. Eu tenho uma mania aqui, mas é uma mania que acho que todo brasileiro tem, né? Com raras exceções, que eu gosto muito de pescaria, adoro a pescaria, né? É um devaneio, toda vez que eu posso, eu vou lá na minha casa, lá em Itu, e fico lá no lago pescando os meus lambaris e esqueço do mundo. Depois eu tomo lambari, como lambari com cerveja. Você quer coisa mais deliciosa? Reúno os amigos e ficamos lá cantando, tocando e comendo lambari e tomando cerveja. Há dinheiro que pague esse devaneio? Não. Okay. Ari, em que país você moraria se tivesse que sair do Brasil? Eu moraria na Suíça ou na Suécia, onde eu perdi a minha carteira num jogo lá em Estocolmo. No intervalo eu fui pagar um sorvete e a carteira tinha sumido. Eu pensei que tivessem roubado. Não, ela cai, eu perdi no bolso traseiro, fui sentar, ela caiu. E eu fiquei preocupado, porque tinha dólares, tinha documento, tudo, né? E eu fiquei preocupadíssimo, né? Aí eu nem assisti o segundo tempo do jogo, tão preocupado. Claro. Aí cheguei no hotel,
o recepcionista falava espanhol e conversou comigo. Aí ele falou assim, senhor Toledo, acá está sua carteira, seu documento. Eu falei assim, a carteira chegou primeiro que eu. Sabe? Beleza. Então, eu fiquei apavorado, né? Ele falou, o que tinha, senhor Toledo? O que passa? Eu falei, sim, porque chegou primeiro que eu. Ele falou assim, pero isto é normal, você está nervioso, não se ponga nervioso. Porque isto é uma coisa natural. Para ele era natural, para mim não era. Pois é. A carteira chegar primeiro do que eu. Então, é um país... Por exemplo, eu estava com um amigo meu passeando e ele amassou o cigarro, o maço, e jogou na rua. Eu fiquei com vergonha. Um senhor que vinha atrás pegou o maço amassado assim e falou, é suyo? Ele falou, eu não quero mais, já está vazio. Né? Ele falou, pero Estocolmo também não quer. Adiantou o passo e botou no depósito o maço amassado. Então não dá vontade de morar num país desse? A inflação, quando chega a 1%, é um escândalo nacional. Né? Dá vontade mesmo, né, morar num país desse, né? Se bem que eu nasci aqui eu vou morrer, gosto. Eu posso criticar o meu governo, mas nunca criticarei o meu país. Verdade. Muito obrigado. Ari, você é casado com a Marli Marley há 44 anos. O que a Marli descobriu em você quando ela... Quando eu perguntei para a Marli o que ela descobriu em mim quando me viu pela primeira vez, ela respondeu, descobri que eu era míope. Obrigado. Não, foi amor à primeira vista. Foi? Assim, como é que vocês se conheceram? Eu estava com um programa na TV Bandeirantes, quando inaugurou a Bandeirantes, em 67, e eu tinha um programa chamado Ari Toledo Show. E o programa era musical, tinha números de dança, tudo, e a Marli, a atriz, ela fazia parte do programa, né? E ela estava livre como um táxi, então eu venci a concorrência. Parabéns. Ari, o que te aconteceu na vida que você não desejaria ao seu pior inimigo? O que me aconteceu na vida que eu não desejaria... Ao seu pior inimigo. Ao meu pior inimigo? Foi os 40 dias que eu fiquei no hospital. Isso é terrível, né? Porque eu não estava acostumado, nunca tinha ido ao hospital, sabe? Aliás, no livro eu disse assim, eu nunca tive no hospital, só tive no hospital uma vez por causa da minha mãe. Foi quando ela me teve. Mas eu não desejo isso, né? E a pancreatite, que é uma dor que eu tive, que não existe, não sei porque que as mulheres falam que a dor do parto é a maior do mundo. Eu acho que a pancreatite é muito pior. Então isso eu não desejaria para o meu pior inimigo, né? Apesar que eu não sei se eu tenho inimigo. Devo ter, né? Quem é que não tem inimigo? Só mesmo não valendo nada é que não se tem inimigo. Mas eu não desejaria isso. Ari, você já recebeu algum milagre? Garantido, não? Já. É? Já. Podia contar? Posso. Eu era adolescente e estava com um furúnculo aqui nas nádegas, né? No fim da coluna vertebral, e não vinha, não vazava, não nada, doendo demais, inchado, eu não podia nem ficar ereto. E aí eu não fui em igreja, não fui em lugar nenhum. Eu fiz uma oração pedindo, né, para que Jesus, para que Deus me livrasse daquele sofrimento, que doía muito, né? E dali uma semana, sem que ninguém botasse a mão, sem uma única anestesia, sem um único remédio, o meu problema desapareceu até hoje, nunca mais voltou. Eu não sei se isso é milagre, mas isso é o poder da fé, não é, Marcato? Milagre é tudo aquilo que você acha que é milagre. Milagre é particular. Exato, é muito pessoal. Quem recebe é que sabe que recebeu. É lógico, Escuta, Ari, nós estamos chegando ao final, tá aí? Estamos chegando ao final, o programa termina com aquelas 3 perguntinhas de praxe, né, que você já conhece.
Qual foi o assunto que a gente podia ter abordado aqui que nós não abordamos? Olha, eu acho que tudo que foi dito aqui, entende, foi muito bem, entende, estudado, muito bem pensado e repensado, de modo que uma única coisa que está havendo no momento, uma confusão do humor de antigamente com o humor de hoje, que se faz, principalmente o stand-up. Isso não foi perguntado então eu acho que só foi isso aí, mas não... Fala, isso não causa maiores problemas. O que você está pensando do stand-up? Eu penso o seguinte, que há uma grande injustiça, principalmente com o José Vasconcelos. Sim. Porque o Zé Vasconcelos foi o primeiro stand-up no mundo, não é no Brasil, não, no mundo. Na década de 50, o Zé foi o primeiro stand-up fazendo espetáculo solo. Chamava-se Eu Sou o Espetáculo. Esse foi o primeiro stand-up. Teatro Paramount. Teatro Paramount. 1.700 pessoas 1.700. por audição. Por espetáculo. 7 espetáculos por dia. Exato. Por semana. Então, é uma grande injustiça que se faz com o Zé Vasconcelos, né? Então, ele foi o... Mas ninguém cita, né, isso, ninguém sabe. Os jovens, né, os adolescentes que vão ver o stand-up, porque a onda agora é o stand-up, né? E os jovens, os adolescentes, é garotada de 10 a 15 anos que essa garotada vai ver essa turminha, que é um número... essa turma vai assistir o stand-up e ri escancaradamente, né? Mesmo se tratando de um humor bizarro, grosso, entende? Ofensivo, etc. e tal. E isso é muito perigoso, certo? Porque quando você pega esse humor, você não pode confundir germano com gênero humano. É parecido, certo? Então, veja bem, quando você tem no teatro, no recinto fechado, uma graça que provoca riso nas pessoas, muito cuidado ao transpor e levar isso para a televisão, porque é um outro público, é um público adulto. Nem sempre o que você diz no teatro, nem sempre o que agrada no recinto fechado vai agradar em canais abertos ou em canais pagos, entende? Então isso é muito perigoso, quando você não conhece a fronteira do bizarro, do ridículo, essa coisa toda, então é muito perigoso. Agora, a liberdade de expressão, Brancato, ela é tão linda, ela é tão democrática, que permite até as pessoas falarem asneiras. Escuta, Ari, quantas vezes você mentiu no programa? Uma vez. Agora? Não, foi quando no início que eu falei que eu não mentia. E alguma pergunta ofendeu você, Ari? Não, pelo contrário, enalteceu. As perguntas foram muito inteligentes e eu fiquei felicíssimo, né, que fizessem esse tipo de pergunta, porque eu gosto de falar sobre o humor, eu gosto de falar sobre a vida, eu gosto de falar sobre amizade, sabe? Aliás, no meu livro está escrito aí, viu, Brancato? O nome da frase é riqueza. A maior riqueza que eu tenho são os meus amigos. Você é um deles. Todos aqui. A maior riqueza são os meus amigos. Se os vendesse pelo que vale, eu seria o homem mais rico do mundo. Não iam dar nada por mim, não. Não apoiado. Chegamos ao final do prazer em conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida. Tenho certeza absoluta que muita gente, quando eu anunciei Ari Toledo, ficou apavorada em casa. Deve ter dito, meu Deus, o Brancato trouxe o Ari Toledo. É que eu conheço o Ari Toledo há mais de 30 anos, 40, mais de 40. Quase 50. E a gente trabalhou junto como criatura humana, são criaturas lúcidas, né? Ele faz o tipo de piada que pode ter um nome feio, que pode ter uma imagem mais sem vergonha, mas que não ofende ninguém, não machuca ninguém, não ataca ninguém. Brincar com alguém é muito sério, porque, já dizia o grande poeta, que a brincadeira tem que fazer rir aquele com quem você brinca também. Não é só os outros.
Quem brinca também tem que rir. Então, a gente está encerrando esse programa. Podia ter falado algumas coisas maravilhosas que ele disse, mas eu quero encerrar o programa com uma coisa tão linda que ele deixou aqui no seu livro, um pensamento maravilhoso, que apesar de ser mais ou menos humorístico, traz uma verdade muito séria. Diz assim: mãe, a mulher pensar que para ser mãe basta ter um filho é tão absurdo quanto alguém pensar que para ser violinista basta ter um violino. Bonito, né? Fica com essa mensagem do Ari Toledo, que é linda, para um livro que você vai comprar. Fizemos com ele um programa de 50 minutos. Foram 3.000 segundos e cerca de 30 perguntas que ele respondeu como quis. Agora você conhece melhor o meu amigo Ari Toledo e pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-lo.